Olá, amada igreja. Como é bom mais uma vez poder transmitir a palavra do Senhor a vocês. Toda semana estamos juntos para aprender um pouco mais da palavra do Senhor e colocá-la em prática no dia a dia da nossa vida. Hoje recebi uma notícia, creio que muitos de vocês até viram a notícia, de que em 2 semanas será realizada uma nova avaliação em relação à abertura das igrejas, em relação à continuidade das atividades exercidas por elas. Eu tenho fé de que tudo isso se resolva em 2 semanas e de que eles vejam o quanto é importante das pessoas exercerem a sua fé dentro das igrejas. Eu espero isso e tenho fé de que tudo isso passe. Como nós podemos exercer a nossa fé? Como nós podemos exercer aquilo em que nós temos como convicção de nossa vida? A tua fé está atrelada a você ir ou não ir à igreja? É importante a igreja? Sim. É importante nós irmos, termos comunhão com nossos irmãos e compartilharmos daquilo em que Deus fez para a nossa vida, para com todos nós. Creio que para muitos, o único momento em que tem contato com a palavra do Senhor é exatamente no domingo, ou no culto. Durante a semana não se importa de pegar na Bíblia ou de se interagir ou interar daquilo em que o Senhor tem a oferecer. Mas como nós podemos exercer a nossa fé desta forma? Como nós podemos fazer com que a nossa fé possa ser posta em prática? Ou como nós podemos fazer com que a nossa fé seja algo visível àqueles em que estão à nossa volta? Primeiro precisamos entender o que é fé. Fé, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a certeza das coisas que se esperam. É uma coisa em que talvez você não veja, não esteja ciente daquilo em que está à sua frente, mas você espera que aconteça. Isso é fé. Em Hebreus capítulo 11, versículo de 1 a 6, lá diz o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê e não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou a sua oferta, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Lá diz algo que nos faz entender de que nós precisamos sim ter fé. O versículo 6 diz: Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Ou seja, se você é uma pessoa que não tem fé ou que não crê em Deus, você é uma pessoa que também não acredita de que Deus tem uma recompensa a te dar. Você acredita, como esses tempos atrás escutei de uma pessoa cética e que se diz ateu, dizendo de que quando você morrer tudo se acaba. Bem, eu não quero pagar o preço. Eu quero ter fé de que eu conheço e tenho a certeza em Cristo Jesus de que a salvação está nele e é por ele em que eu serei salvo e resgatado do pecado para viver uma vida eterna com Deus. Fé é algo em que precisa ser praticado, não somente entendido. Quando olhamos para a fé aqui em Hebreus, vemos que os pais da fé, como Abraão, não somente tiveram fé em Deus, mas a colocaram em prática quando Abraão pegou a sua família e saiu de sua parentela para uma terra em que ele nem sabia onde ficava. Ele teve fé de que Deus mostraria essa terra a ele. E ele teve fé de que chegaria são e salvo a esta terra. E quando chegou a esta terra, ainda assim ele teve fé de que conquistaria toda a terra e que seus descendentes seriam mais numerosos do que a areia do mar ou as estrelas do céu. Quando ele foi desafiado por Deus a levar o seu filho ao monte e assim, naquele monte, oferecê-lo em sacrifício a Deus,
Ele teve fé de que possivelmente de alguma forma ou de outra Deus daria um jeito de que seu filho retornasse dos mortos ou algo parecido assim. Abraão passou por poucas e boas ao sair de sua terra e andar pelo deserto e chegar à terra prometida em que Deus mostrou a ele, mas ainda assim teve que ter fé, confiar cegamente. Nós muitas vezes não queremos confiar, temos dificuldade em entregar a nossa vida a Deus e queremos que Deus resolva todos os nossos problemas e não queremos exercer fé de que tudo aquilo em que Deus tem a oferecer é o melhor para cada um de nós. Algumas vezes vemos a nossa vida desandar e não conseguimos entender o porquê de tudo isso estar acontecendo, e quando olhamos para a vida de cada um, nós vemos o quanto tem se afastado de Deus e quanto tem deixado Deus de lado para viver uma vida conforme a sua própria vontade. Fé é nós nos deixarmos levar por Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Não é fácil viver pela fé, porque você deixa de confiar em si mesmo para confiar em Deus, e assim deixar com que Deus decida sobre aquilo em que vai ser, daquilo em que você vai fazer, ou daquilo em que vai ter na tua vida. É bem difícil, eu sei, mas vamos ter fé. Vamos estar nos entregando por completo a Deus, sabendo que mesmo que não tenhamos uma visão daquilo em que vai ser lá na frente, existe uma esperança no Senhor, a certeza das coisas em que nos esperam, mesmo não vendo, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 1. Vamos ter esta confiança no Senhor e vamos crer nele, e sabendo de que ele tem tudo em suas mãos e de que nossa vida pertence à vontade dele. Isso é fé. Tenha fé e esteja orando ao Senhor para que Deus possa mover a sua mão poderosa e assim fazer com que a diferença seja feita através da tua vida. Que todos possam ver você exercer a tua fé e que todos possam ver o quanto você é um homem ou uma mulher de Deus. É o que eu peço a Deus. Exerça a sua fé e tenha certeza de que Deus tem o melhor para cada um de nós. Que Deus te abençoe.